Nesse momento eu saúdo a você, internauta e também ouvinte. Vamos falar sobre o município de Bom Jardim, que nesta segunda-feira, dia 19, está completando 150 anos de independência. Peço licença a você e também ao senhor Dr. Félix, professor, historiador, poeta, escritor, para tirar a máscara. Nós estamos vacinados, estamos seguindo também todos os protocolos. Eu, por ter problema de diabetes, fui vacinado 2 vezes, tomei a primeira e a segunda dose. Dr. Félix, eu não vou revelar a idade dele, mas ele tem mais de 50 anos, já tomou também a primeira e a segunda dose. Agora vamos nos higienizar primeiro. Pode deixar a máscara aí. Vamos higienizar o microfone também. Não vai queimar? Não vai queimar não. Então fique à vontade. Agora a primeira pergunta é: na época que Bom Jardim se emancipou, se tornou cidade, sabemos que você não era nascido, mas você é um homem que é pesquisador, é um homem que gosta de história, que gosta de descobrir as verdades e estuda um pouco no passado. Como foi que surgiu o município de Bom Jardim? Olha, Luiz, eu quero dizer a você e aos ouvintes e aos internatas que sou essencialmente poeta. Poeta e escritor. Mas eu senti a necessidade de escrever alguma coisa sobre Bom Jardim, porque o pouco que se escreveu deixa muito a desejar. Então eu gastei 4 anos e meio pesquisando no Instituto Arqueológico de Pernambuco, no Arquivo Público, na Fundação Joaquim Nabuco, principalmente nos jornais antigos, jornais de época. Hoje está muito fácil da gente pesquisar os jornais de época, porque a gente pesquisa na biblioteca, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E lá você encontra jornal de qualquer lugar do mundo, de qualquer época. Então isso facilita muito a vida do pesquisador. O livro intitulei de Bom Jardim, Tempo e Memória. Aqui tem isso aqui, essa capa é um quadro da escritora e artista plástica conterrânea Marli Mota, viúva do grande poeta pernambucano Mauro Mota. Aqui na quarta capa tem 2 fotos, que é a matriz de Bom Jardim, Matriz de Santana, em 1909, essa aqui de cima, e a de baixo é a chegada do trem em nossa cidade em 8 de maio de 1939. Então, esse livro tem 598 páginas, tem 65 fotos, e está contando toda a história de Bom Jardim, porque para isso eu pesquisei bastante, foram 4 anos e meio. Na verdade, eu precisaria, para sair o livro do jeito que eu gostaria que saísse, 10 anos, mas 10 anos. 4 e meio está aqui. Com certeza aumentaria as páginas. Sim, sem dúvida. Mas para quem não teve o acesso e o prazer de ler essa grande obra, essa grande relíquia, eu gostaria que você, com suas palavras, dissesse como foi que surgiu esse município de Bom Jardim. Olha, o município de Bom Jardim surgiu com a chegada de portugueses aqui, que começou o desbravamento da região, né? Eu sei de 3 portugueses: Manuel Fernandes Coutinho, Estevão Fernandes Coutinho e Luiz Fernandes Coutinho. Um desses 3 é o fundador de Bom Jardim. Mais provável que tenha sido Estevão Fernandes Coutinho. Eles vieram fazer uma pesquisa ou vieram morar? Não, na época, em 1600 e coisa, no caso dele foi em 1693, por aí, 92, eu não consigo lembrar tanta data, e o livro foi escrito recentemente, a pesquisa, que eu não juntei tudo na cabeça ainda. Mas se o governo de Pernambuco dava sesmarias às pessoas interessadas, então você chegava lá e dizia: olha, em tal lugar assim, tem uma data de terra, que até chamava data de terra, que está desocupada, não tem dono, e eu gostaria de cultivá-la. Geralmente era tantas léguas de frente por tanto de comprido, era coisa grande. Aí eles faziam a propriedade, instalavam as casas? Eles tinham que roçar o mato, fazer plantação, brigar com os índios que tinha aqui. Tinha os índios, os habitantes os cariris eram muito bravos, né? Foram os primeiros habitantes de Bom Jardim, podemos afirmar? Com certeza. Em Bom Jardim, esses índios já estavam aqui há cerca de 9.004, comprovadamente, há 9.400 anos. Como é que o senhor diz comprovadamente? Já chego lá. E agora, se diz que tinha 11 mil, estava aqui há 11 mil anos ou mais. Porque o professor La Roche, ele era um arqueólogo,
e francês, Pesquisador. e pesquisador, ele chegou aqui em 1965, 68, e ficou até pesquisando até 1965. De 1968 a 1965, pesquisando. Ele pesquisou em vários sítios. Eu até coloquei uma postagem essa semana no Facebook. E eu cheguei em Paquivira, Pedra do Caboclo, ali Marinho Barbosa, Lagoa da Casa, Fazenda Campinas, exatamente, Fazenda Campinas. E foram 12 lugares, 12 sítios arqueológicos. E disse que ele arrancou ali ossadas, crânios, mas utensílios, resto de ar, pedaço de ar, pedaço de enfim, urnas que eles, quando morriam, enterravam nas urnas, como se fosse uma jarra. Isso aí, através do carbono 14, comprova a idade de cada coisa daquela. Isso sem sombra de dúvida, sem nenhum erro. Então, na época, o professor La Roche mandou fazer as análises, como ele era francês, isso era muito caro na época, mas ele conseguiu, através do príncipe Ranieri, lá do Principado do Mônaco, onde havia um escritório de análise, né? E as análises foram feitas e comprovaram que há 9.400 anos aqueles índios já moravam aqui e aquilo que ele encontrou tem essa data. Ô, Todó, agora eu me pergunto, o Bom Jardim, ele teve um destaque por conta disso? Depois que essa pesquisa foi concluída, ela foi divulgada? Olha, foi divulgado, ele escreveu cerca de 10 monografias, não diria livro, mas livros finos, né? De 100 páginas, 80 páginas, essa coisa. Foi distribuído para todo o Brasil, e para fora do Brasil também. E o material que ele extraiu das escavações aqui em Bom Jardim, ele era professor do ginásio pernambucano, deixou tudo lá. E esse material sempre esteve disponível para Bom Jardim a qualquer momento que quisesse formar um museu. Esse material podia chegar lá e trazer para cá, para as pessoas ver, entender como é que é. Isso foi... Até hoje ninguém se interessou por isso. Nunca foi vivenciado isso nas escolas? O senhor tem conhecimento? Não. Isso quem foi lá visitou, né? Mas que isso era para ser trazido para Bom Jardim se houvesse um museu. Pronto, então os primeiros habitantes de Bom Jardim foram os índios, Tapuias Cariris. Depois vieram os portugueses. Exatamente. E vamos dizer que eles foram os primeiros que tiveram as suas moradias, o povo já, o homem branco, como diz o homem branco, exatamente. Como civilizado. Mas depois deles, os portugueses, como foi que Bom Jardim foi se povoando? Olha, antes desses portugueses, desses primeiros que vieram, já passaram por aqui os holandeses, por exemplo, né? Os holandeses ficaram aqui em Pernambuco, acho que foi 1630 a 1654. Desses holandeses e desses portugueses, deixaram algo que nós podemos recordar? Tem alguma casa ainda no modelo? Em Bom Jardim não, porque na época dele, já no Bom Jardim, certamente estava começando a povoação, né? Não tinha nada que... Mas tem algum casarão antigo? Não, esse casarão antigo de Bom Jardim, tem vários casarões, você deve conhecer vários casarões antigos, aqui de mais de talvez 200 anos atrás. E Dodó, outro fato importante também, eles deixaram também os seus descendentes. Tem alguns parentes aqui em Bom Jardim, de holandeses e de portugueses? Não, de português tem a família Gonçalves Lima, a família Mota Silveira e várias outras famílias, são todos descendentes desses portugueses, né? Nós sabemos que a história do Brasil e de muitos estados e de muitos municípios, ela se confunde um pouco com a Igreja Católica. Sim. Como foi aqui em Bom Jardim? Não, nem se confunde. Antigamente, até antes da proclamação da República, a Igreja e o Estado era a mesma coisa, era coisa una, era uma unidade só, né? Então, depois da República foi que houve o afastamento. O Brasil se tornou laico. Exatamente. Então, não era nem laico. Era que realmente a Igreja e o Estado, os padres recebiam... Os administradores. E recebia dinheiro do governo do Estado. Houve essa separação, né? Houve essa separação. Mas você... Sim, eu perguntei como foi a participação da igreja na povoação da vila de Bom Jardim. Foi decisivo. Essa matriz de Santana que nós temos aí, ela completou 200 anos, 250 anos de que foi criada. Isso, ela foi criada em dezembro, não me lembro a data aqui agora, mas em dezembro de 1757. Então ela tem mais de 100 anos a mais, aproximadamente, do que o próprio município. Que está fazendo 150 anos. Exatamente.
Agora, Dodó, eu estou perguntando na qualidade de repórter. Algumas coisas eu até já ouvi do senhor e nos seus relatos. Mas Bom Jardim sempre foi Bom Jardim? Antes de ser Bom Jardim já teve outro nome? Teve. Veja bem, primeiro, o primeiro português daqueles tempos que chegou a Bom Jardim, ele se estabeleceu lá no alto da colina, e naquele tempo se procurava os lugares mais altos para ver o que, se qualquer coisa for chegando, era mais fácil dele já ver de longe, né? Sim. Algum ataque de indígena, ou do que fosse, talvez por isso. Então ele chegou lá naquele alto, onde é o Jamati, por ali, e ele fez a casa dele. Ele era muito devoto de Santana, construiu uma capela em honra de Santana. Chamava devoção Ermídio, né? Santana, hein? Era Ermídio ou já era capela? Ermídio e capela é a mesma coisa. Mas na época era a linguagem mais falada, era Ermídio, talvez. Possivelmente. Possivelmente, ou com certeza, né? E fez lá, lembrando que as capelas ou igrejas daquele tempo, da igreja católica, eram necessariamente viradas para o nascente. Tem que ser com a cara para lá. Era uma regra da igreja, será? Era uma regra. Sempre com a frente para o nascente. Então a igreja lá, que aquilo depois foi refeita. A capelinha depois não cabia mais ninguém, era pequeno, né? Então, essa igreja aí que nós temos, em Santana, a matriz aqui de Bom Jardim, ela foi concluída em 1876. Então, veja, aí o camarada fez lá a casa dele, fez a capela, e ele precisava de gente para trabalhar. Então, aí começou a chegar gente para trabalhar, né? E ele foi dizendo, quem quiser fazer moradia aqui, pode construir a casa aqui próximo da capela, e daí começou a povoação. Doando esses terrenos? Exatamente, né? Exatamente. Ele foi não, e depois, quando passou para ser da igreja, aí perdoou a igreja, né? Aí, até pouco tempo atrás, a igreja recebia um forno, uma espécie de forno. Aí desse pessoal da rua que tem casa. Acho que até uns 50 anos atrás, ou 30 anos atrás, que já. Sim, aí respondendo a pergunta, não era Bom Jardim o nome ainda. Não, assim, era a fazenda do homem, né? Ele estabeleceu como fazenda. Então começou a ser chamada de Fazenda de Santana. Fazenda de Santana, devido a Santana, lá, que é a padroeira. Isso lá nos primórdios, que deve ter começado a povoação aqui por volta de 1700 e qualquer coisa. Certo? No século. E depois, porque eles chegaram aqui em 1690 e coisa, né? Quando começou a povoação propriamente dita, aí já era 1700 e qualquer coisa, né? Sim. Na primeira metade do século XVIII, no caso, né? Então, foi aumentando a povoação e ele mandou, olha, liberou, pode fazer casa aí. E foi crescendo o arruamento, né? Até que chegou um ponto, sim, aí o pessoal que precisava qualquer coisa aqui tinha que ir para Limoeiro, para casamento, para batizado, para o que fosse, qualquer coisa da igreja, ela tinha que ir para Limoeiro, porque aqui não tinha padre, era a capelinha, não tinha padre, qualquer coisa era lá. Pronto, então, vamos aqui a um intervalo, a gente vai voltar para a segunda parte.